Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia com o Senhor, com a palavra, né? Fizemos nosso momento de oração aqui com Salmos de número 6. Hoje, dia 6 de janeiro, né? Eu tô lendo sempre o salmo daquele correspondente daquele dia. Vou, né, ler na sequência, como eu falei para vocês, e aí ele é meu momento de oração. Eu oro o salmo, declarando a palavra, né, falando aquilo que a própria palavra diz, que foi inspirado pelo próprio Espírito Santo. Então a gente está fazendo isso com a Bíblia Contexto, né, Salmos e Provérbios. Durante todo esse ano eu vou fazer dessa maneira. Quem quiser acompanhar aí, siga-me. É bênção, né? A gente está orando o livro de Salmos, buscando de Deus esse entendimento sobre o que o salmista estava orando, o que ele estava clamando ao Senhor, né? Orar a palavra é um princípio poderoso. Vamos lá então para o dia 6, hoje sábado, né? Dia 6 dessa semana 1, então estamos fechando aí já essa primeira semana. As semanas passam muito rápidas, né? A gente percebe isso conforme a gente vai caminhando aqui na leitura. A gente mal começa a segunda-feira, já chegou de novo no final de semana. Então, dia 6 dessa semana, 6 de janeiro, hoje nós vamos continuar dentro do livro de Jó. Hoje nós vamos ler 10, 11, 12 e 13. Vamos continuar nesse diálogo, né, que Jó está tendo aí com seus amigos. Então, Jó está respondendo. Ontem nós paramos no capítulo 9, né? E Jó está respondendo o seu amigo Bildade, que é da cidade de Suá. E ele continua então no capítulo 10 essa resposta para esse amigo. Diz assim: minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa, e de alma amargurada me expressarei. Direi a Deus: não me condenes, revela-me que acusações tens contra mim. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra de tuas mãos, enquanto sorris, perdão. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra de tuas mãos, enquanto sorris para o plano dos ímpios? Acaso tem olhos de carne? Enxergas como os mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal? Os anos de tua vida são como os do homem? Pois investigas a minha iniquidade, vasculhas o meu pecado, embora saibas que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Lembra-te de que me moldaste como barro e agora me farás voltar ao pó? Acaso não me despejaste como leite e não me coalhaste como queijo? Não me vestiste de pele e carne e não me juntaste com os ossos e tendões? Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Mas algo escondeste em teu coração, e agora sei o que pensavas. Se eu pecasse, estarias me observando, e não deixarias sem punição a minha ofensa. Se eu fosse culpado, ai de mim. Mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça, pois estou dominado pela vergonha e mergulhado na minha aflição. Se mantenho a cabeça erguida, ficas à minha espreita como um leão, e de novo manifestas contra mim o teu poder tremendo. Trazes novas testemunhas contra mim, e contra mim aumentas a tua ira. Teus exércitos atacam-me em batalhões sucessivos. Então, por que me fizeste sair do ventre? Eu preferia ter morrido antes que alguém pudesse ver-me. Se tão somente eu jamais tivesse existido, ou fosse levado direto do ventre para a sepultura, já estariam no fim os meus poucos dias? Afasta-te de mim para que eu tenha um instante de alegria, antes que eu vá para o lugar do qual não há retorno, para a terra de sombras e densas trevas, para que a terra tenebrosa como a noite, terra de trevas e de caos, onde até mesmo a luz é escuridão. Então Jó está respondendo, né? O capítulo 8, onde o amigo Bildade de Suá estava falando com ele a respeito de Deus ser soberano, né? De Deus ser
compassivo, que ele pode confessar, buscar o Senhor, que ele vai encontrar misericórdia. Mas Jó, como ele começou no capítulo 9 ontem, ele sabe que ele não pecou. Ele sabe que ele não encontra nele essa causa de tal opressão, né, de tanta tribulação sobre a sua vida. Jó está num estado, nesse momento, de muito sofrimento com a enfermidade, né, com a lepra, que veio sobre a pele dele, com a destruição dos seus bens, de toda a sua riqueza, dos seus filhos, das suas propriedades. E agora esses acusadores, né, esses amigos que se tornaram nesse momento acusadores, tentando mostrar para Jó que muito provavelmente é o seu pecado, é a sua maldade que está sendo castigada por Deus. Então ele está dando resposta para a Bildade. Capítulo 11, né? Vamos para o segundo capítulo de hoje. 11. Então Zofar de Naamate respondeu: ficarão sem resposta todas estas palavras? Irá confirmar-me o que esse tagarela diz? Sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá por sua zombaria? Você diz a Deus: a doutrina que eu aceito é perfeita e sou puro aos teus olhos. Ah, se Deus falasse com você, se contra você abrisse os lábios e revelasse os segredos da sabedoria. Pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Você consegue prescrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior que a terra e a sua largura é maior que o mar. E se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? Pois ele não identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade logo que a vê. Mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se, será firme e destemido. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-se apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã em seu fulgor. Você estará confiante, graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e não terá medo de ninguém, e muitos procurarão o seu favor. Mas os olhos dos ímpios fenecerão, e em vão procurarão refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Capítulo 11, esse outro amigo chamado Zofar, da cidade de Naamate, ele começa falando a respeito justamente dessa resposta que Jó está dando no capítulo 9 e 10, a Bildade, porque o sofrimento, né, o estado de Jó é tão deprimente que ele começa a realmente falar nesse diálogo palavras que às vezes não são muito boas, né, são conflitantes, são tolas mesmo, como eles estão usando aqui, né? A tolice toma conta da nossa boca quando a gente está em momentos talvez de angústia, de solidão, de sofrimento, né? A gente acaba falando coisas porque o nosso cérebro não oxigena, né? Que eles falam. Não tem oxigênio suficiente por causa do estresse, da dificuldade, né? A gente acaba falando o que não deveria. E é isso que Jó está fazendo. Então o Zofar começa a falar a respeito do poder de Deus, de como Deus está pronto a ouvir, né, o nosso clamor, a ouvir aquilo que a gente tem para falar, quando a gente busca realmente o Senhor. Novamente, ele está sendo repreendido para se declarar diante de Deus, né, para falar com o Senhor, para buscar a face de Deus, porque Deus poderá respondê-lo. E quem somos nós, né? Zofar fala, né? Quem somos nós para entender a sabedoria de Deus, que é muito maior do que qualquer outra sabedoria. Capítulo 12. Vamos lá. Capítulo 12 diz assim: Então Jó respondeu: Sem dúvida vocês são o povo e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Logo eu,
que clamava a Deus e ele me respondia. Eu, íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação, e aqueles que provocam a Deus estão seguros, aqueles que transportam o seu Deus em suas mãos. Pergunte, porém, aos animais e eles os ensinarão, ou às aves do céu e elas contarão a você. Fale com a terra e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido não experimenta as palavras como a língua experimenta a comida? A sabedoria se acha entre os idosos? A vida longa traz entendimento? Deus é quem tem sabedoria e poder, e a ele pertencem o conselho e o entendimento. O que ele derruba não se pode reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se as solta, devastam a terra. A ele pertencem a força e a sabedoria. Tanto o enganado quanto o enganador, a ele pertencem. Ele despoja e demite os conselheiros e faz os juízes de tolos. Tira as algemas postas pelos reis e amarra uma faixa em torno da cintura deles. Despoja e demite os sacerdotes e arruína os homens de sólida posição. Cala os lábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos. Revela coisas profundas das trevas e traz à luz densas sombras. Dá grandeza às nações e as destrói. Faz crescer as nações e as dispersa. Priva da razão os líderes da terra e os envia a perambular num deserto sem caminhos. Andam tateando nas trevas sem nenhuma luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Capítulo 12, Jó está dizendo, começa falando sobre as criaturas que foram criadas por Deus temem e sabem que tudo que eles são e como eles estão e o que eles têm de suprimento e como eles são cuidados vem do Senhor. É isso que ele está falando. Se nós perguntarmos para o céu, se nós perguntarmos para o mar, se nós perguntarmos para os animais, se nós perguntarmos para qualquer criatura, criação de Deus, eles vão responder que Deus fez tudo isso, né? É Deus quem os criou, é Deus quem os fez, é Deus quem os sustenta. Então, quem somos nós para ficar questionando, né? O agir de Deus, a maneira de Deus agir? Ele quem faz, ele que levanta, ele que abate. Jó começa a falar sobre essa grandeza de Deus, sobre o poder de Deus e que a sua soberania, né, está em suas mãos. Ele domina sobre todas as coisas. Ele determina aquele que está de pé e aquele que não está de pé, aquele que se levanta e aquele que é abatido. Então ele vai fazendo esse comparativo. Aí ele continua no capítulo 13, que é o nosso último texto de hoje. Meus olhos viram tudo isso, meus ouvidos ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês, mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Vocês, porém, me difamam com mentiras. Todos vocês são médicos que de nada valem. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Escutem agora o meu argumento. Prestem atenção à réplica dos meus lábios. Vocês vão falar com maldade em nome de Deus? Vão falar enganosamente a favor dele? Vão revelar parcialidade por ele? Vão defender a causa a favor de Deus? Tudo iria bem se ele os examinasse. Vocês conseguiriam enganá-lo como podem enganar os homens? Com certeza ele os repreenderia, se no íntimo vocês fossem parciais. O esplendor dele não os aterrorizaria? O pavor dele não cairia sobre vocês? As máximas que vocês citam são provérbios de cinza. Suas defesas não passam de barro. Aquietem-se e deixem-me falar, e aconteça comigo o que acontecer. Porque me ponho em perigo e tomo a minha vida em minhas mãos? Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Aliás, será essa a minha libertação, pois nenhum ímpio ousaria apresentar-se a ele.
Escutem atentamente as minhas palavras, que os seus ouvidos acolham o que eu digo. Agora que preparei a minha defesa, sei que serei justificado. Haverá quem me acuse? Se houver, ficarei calado e morrerei. Concede-me só estas duas coisas, ó Deus, e não me esconderei de ti. Afasta de mim a tua mão, e não mais me assuste com os teus terrores. Chama-me e eu responderei. Ou deixe-me falar e tu responderás. Quantos erros e pecados cometi? Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Atormentarás uma folha levada pelo vento? Perseguirás a palha? Pois fazes constar contra mim coisas amargas e me fazes herdar os pecados da minha juventude. Acorrentas os meus pés e vigias todos os meus caminhos, pondo limites aos meus passos. Assim o homem se consome, como coisa podre, como a roupa que a traça vai roendo. Jó continua a resposta, né, para esse amigo Zofar, falando que eles mesmos também deveriam se examinar, porque eles estão falando em favor de Deus, né, dizendo que Deus é isso, Deus é aquilo, mas quando a vida deles também não está 100% de acordo. E isso geralmente tem um peso muito forte, né? Quando a gente se acha o justo juiz diante dos ímpios, diante dos pecadores, diante das pessoas que estão passando por algum tipo de tribulação e nós não estamos, a gente tem sempre a tendência de olhar para o outro achando que o outro tem problemas com Deus, quando na verdade nós também temos, né? Ele fala no capítulo 13 bem sobre isso, né? Que se esses amigos ficassem calados, eles estariam usando de maior sabedoria. Mas quando eles ficam falando, acusando Jó e dizendo como Deus é, e dizendo que Deus vai ouvi-lo e que Deus é justo, né? Eles acabam agindo com tolice também, porque eles não sabem o que está acontecendo realmente, né? Ninguém sabe, Jó não sabe, os amigos não sabem. Então, como é que a gente pode julgar uma causa que nós não temos a real noção do que está acontecendo? Deus não falou nada até aqui, gente. Aliás, até aqui não. Deus vai ficar calado durante muito tempo, né? Dentro do livro de Jó. E aí essas pessoas, esses amigos, a esposa, o próprio Jó, eles estão falando sem ter ouvido nada da parte de Deus. Esse é um grande perigo, né? Para cada um de nós. A gente precisa parar e primeiro buscar a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus diz a nosso respeito, o que Deus diz a respeito daquela situação. Só assim a gente vai realmente poder abrir a boca e falar com propriedade a respeito daquilo que Deus está fazendo, a respeito daquilo que Deus deseja, aquilo de acordo com aquilo que Deus deseja para nós. Então que essas respostas e essas falas dos amigos de Jó, nesses capítulos que a gente está lendo, faça a gente refletir sobre a maneira como a gente se porta diante da dificuldade do outro, diante da tribulação do outro, diante da nossa própria tribulação também, das nossas circunstâncias, né, que às vezes vem e a gente começa a falar insistentemente, sem buscar, né, ouvir a voz do Senhor primeiro, sem ouvir o que Deus tem a dizer a essa situação, né, que estamos passando. Amém, queridos? Então que vocês possam aproveitar o final de semana aí, grifem algumas partes aqui desses textos, tem versículos aqui tão poderosos que Deus está realmente inspirando, deixando, né, o Espírito Santo falar através de Jó, através dos seus amigos, trazendo então meditação para nós a respeito de situações que podem acontecer nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe, ótimo dia para vocês. Amanhã, domingo, se Deus quiser, a gente vai continuar aqui. E não sei se vocês olharam aí na apostila, mas a gente vai durante toda essa segunda semana dentro do livro de Jó. A gente só termina Jó na outra segunda-feira. Então, nós temos praticamente uma semana e 2 dias dentro do livro de Jó. E a gente vai, então, compreender coisas que Deus está ministrando a nossa vida e ministrando a vida desses homens que estão passando por essa situação. E como Deus fala dentro do livro de Jó, gente, é um livro poderosíssimo, de grande reflexão para situações adversas, para conhecer o nosso adversário, para conhecer o Deus que nós temos servido, né? E saber que quem está no comando de tudo na nossa vida é o Senhor e não o diabo.
Amém, queridos? Deus abençoe. Amanhã, domingo, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura. Obrigada, Deus abençoe.